Boa noite, gente. Eu tenho um enorme prazer de iniciar hoje a apresentação às quartas-feiras do Café Ficológico. O tema de hoje, que eu propus duas pessoas que trabalham de forma bastante extrema com as cianobactérias, né, de vir aqui conversar com a gente. Por isso que o tema era uma viagem, né, da água ao ar, né, porque são dois extremos. Nós temos o doutor Watson Gama Júnior, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vai começar falando um pouquinho das características. O Watson, ele é doutor através do Instituto de Botânica de São Paulo, em Biodiversidade Vegetal, e temos também o Kleber, que é doutor pela UNB, no curso de Ciências Ambientais, se eu não me engano. Eu estou sem o Lattes por causa do problema que ocorreu, tá? O Kleber trabalha no INPE, também com fitoplâncton, lá junto com o pessoal de satélite, né, de imagem de satélite, que essa, hoje em dia, é o trabalho dele, e ele trabalhou bastante tempo com florações na Amazônia. E eu vou solicitar os dois para fazer um breve relato do que eles estão fazendo também, 2 minutos, e aí começar a apresentar. A primeira apresentação, se eu não me engano, é do Watson, né? E depois segue para o Kleber, em torno de uns 20 minutos cada um, e depois nós estamos abertos a perguntas. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, que essa é uma atividade do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFG. A palavra está com nós. Obrigado, Nina. É sempre um prazer e uma satisfação muito grande retomar com esse projeto que você começou lá na graduação. Então, o Café Ficológico é um projeto muito, muito interessante e eu sinto muito grato em poder estar com você novamente aqui, falando um pouco ainda mais desse assunto que eu gosto demais, que são as cianobactérias. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Kleber também por meu companheiro aqui de apresentação, e também obrigado a todos aqueles que estão assistindo. E, né, fez uma introdução, mas ela esqueceu de falar que eu também fui ali, comecei o meu universo ecológico, começou com ela, então é uma situação ainda maior aqui. E atualmente, eu continuo trabalhando com cianobactérias terrestres, então a minha formação no mestrado e doutorado foi com cianobactérias subaéreas e terrestres, e eu continuo com essa linha de pesquisa, e ampliei agora também, então, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, junto com a professora Ariadne do Nascimento Moura, a gente, nós somos coordenadores do Laboratório de Ficologia e trabalhamos também com o fitoplâncton de açudes, né, dos reservatórios de Pernambuco, e também agora iniciando um projeto com os estuários, né, que tiveram ali aquelas manchas de óleo no estado de Pernambuco, é um projeto que vamos iniciar. Mas hoje vou falar para vocês, então, sobre as cianobactérias terrestres, que é um assunto muito interessante e que ainda hoje poucas pessoas conhecem. Então, eu vou tentar apresentar aqui, colocar minha apresentação só um instante. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver ainda? Está aparecendo. Tá certo. Então, falando um pouco, então, eu adorei esse título, né? Então, cianobactérias, uma viagem, e aí aqui o subtítulo é subaéreas. Então, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Laboratório de Ficologia, e esse é um convite do CIAMB, né, na UFG. E eu começo sempre falando a característica procariótica das cianobactérias. Por quê? Porque as cianobactérias elas foram tratadas como algas durante muito tempo, mas hoje nós sabemos que elas de fato são bactérias, ou seja, organismos procariontes, e por conta disso elas não possuem nenhum envoltório nuclear, né? A reprodução é basicamente assexuada por fissão binária, e elas também não têm organelas membranosas, né? E dentro da classificação da árvore filogenética da vida nos domínios, as cianobactérias estão no domínio bactéria, lá, né, como bactérias que são. E é muito interessante porque um fator que diferencia as cianobactérias de outras bactérias é justamente a capacidade de realizar fotossíntese oxigênica, que é o que une, né, o que faz com que as cianobactérias sejam muito similares às algas e às plantas. Então, elas realizam essa fotossíntese lá nos tilacoides,
já que elas não possuem cloroplasto, né? As cianobactérias não têm cloroplasto, elas vão fazer a fotossíntese diretamente nas membranas dos tilacoides, que são dispostos e dispersos lá no citoplasma, e realizam aquela fotossíntese muito similar à que ocorre nas plantas e nas algas, utilizando a água como doadora de elétrons e liberando aí o oxigênio, produzindo carboidrato. E é muito interessante, né, um fator muito interessante da cianobactéria é a composição de pigmentos. Então, as cianobactérias, assim como todos os organismos que fazem a fotossíntese oxigênica, possuem clorofila A. Então, a clorofila A é um pigmento que todas as cianobactérias possuem, pelo menos todas que nós conhecemos atualmente. E, além da clorofila A, as cianobactérias, elas também podem, certo, possuir clorofila B, clorofila D e a clorofila F. E aí, é sempre interessante, né, mostrar qual é a vantagem, né, ecológica e evolutiva de possuir diferentes tipos de clorofila. A grande vantagem é justamente maior absorção de luz. Então, as bactérias que possuem, além da clorofila A, algum outro tipo de clorofila, elas estão ali em vantagem na captação de energia, né, proveniente da luz. Então, o comprimento de onda da luz visível é de 400 a 700 nanômetros, mais ou menos, né? E a clorofila, independente do tipo, possui dois picos de absorção nesse espectro de luz. E se a gente observar, a clorofila A é a verdinha. O comprimento de onda, os picos, não são sobrepostos com nenhum outro tipo de clorofila. Ou seja, quem tem clorofila A e D consegue absorver, né, mais energia luminosa do que quem tem só A, certo? Lembrando que essas outras clorofilas, elas estão presentes em grupos específicos de cianobactérias. Mas, né, as vantagens, né, das cianobactérias com relação aos pigmentos não se restringem à clorofila apenas. As cianobactérias, na verdade, elas são muito mais conhecidas pelos pigmentos acessórios, né, os pigmentos, as ficobiliproteínas, né, a ficoeritrina, a ficocianina e a alufficocianina, que também vão ajudar as cianobactérias na captação de luz. Então, aqui estão os picos, né, da clorofila A, clorofila B, certo? E observem que, justamente onde há uma lacuna na absorção da luz, a ficoeritrina e a ficocianina atuam, absorvendo essa luz, certo? Ou seja, obtendo ainda mais energia para as cianobactérias. Com isso, a gente percebe que as cianobactérias, elas são organismos muito bem adaptados na obtenção de energia luminosa, né? E esses pigmentos acessórios, eles estão dispostos em uma estrutura chamada de ficobilissom, que é esse complexo arranjo de moléculas aqui que está presente ali na membrana do tilacoide, né, e vai captar, absorver a energia luminosa e passar essa energia para a membrana do tilacoide, onde de fato ali vai acontecer então as trocas de elétrons e a fotossíntese, né, os processos fotossintéticos. E outro fator interessante sobre as ficobiliproteínas é justamente que são elas as responsáveis pela coloração das cianobactérias. Então, a gente tem aí cianobactérias muito além do verde azulado, né? Temos cianobactérias púrpuras, não cianobactérias de fato púrpuras, porque existem bactérias púrpuras, mas da cor púrpura, né? Esse roxo, esse tom mais pro violeta, né? E outros tons diversos, né? Que a gente encontra dentro do conteúdo celular das cianobactérias. E com a parte externa das cianobactérias, também tem colorações diversas, né? Então, a gente, quando olha as cianobactérias, principalmente as cianobactérias subaéreas, elas possuem uma pigmentação intensa na bainha, na membrana, na camada de polissacarídeos que reveste essas cianobactérias. Então, no envoltório mucilaginoso, né, das cianobactérias, estão presentes diversos pigmentos fotoprotetores, que são esses pigmentos que vão dar essa coloração para as cianobactérias. E existem pelo menos 2 tipos de pigmentos fotoprotetores que foram descobertos exclusivamente em cianobactérias. Um deles é a citonemina, que vai dar essa coloração castanha aqui para as cianobactérias, bem amarelado, e outros a gleucapsina, que vai dar essa coloração mais avermelhada. E além desses 2 pigmentos que estão na parte externa das cianobactérias, nós também encontramos as micosporinas, que estão dispersas dentro do cloroplasto. E observem que todas essas substâncias têm absorção na região do UV, ou seja, são substâncias que vão proteger todo aquele aparato, todos aqueles pigmentos, né, da fotossíntese contra a radiação ultravioleta.
E as cianobactérias também têm uma variabilidade morfológica muito grande, principalmente quando comparadas aí às outras bactérias. Então, a gente tem cianobactérias unicelulares e coloniais e filamentosas, filamentos homocitados e filamentos heterocitados, com os acinetos e o heterócito. Então, nos homocitados, todas as células são iguaizinhas, não tem diferenças fisiológicas. E aqui nas heterocitadas, a gente vai ter os acinetos, que são células de resistência. Então, quando o ambiente não está propício à vida dessas cianobactérias, elas formam os acinetos, e o heterócito é a célula responsável pela fixação do nitrogênio à atmosfera. Uma importância ecológica muito grande das cianobactérias. E outro fator super interessante sobre as cianobactérias é que elas estão aqui no nosso planeta há muito tempo. Então, elas estão aí há cerca de 3 bilhões de anos, né, existindo aqui. E a gente sabe disso por conta dos fósseis, os estromatólitos, que são os fósseis de cianobactérias. Então, a datação desses fósseis mostra que as cianobactérias estão aqui há muito tempo. E que, inclusive, elas são os organismos responsáveis pela oxigenação da atmosfera. Então, se nós temos hoje oxigênio na atmosfera, nós temos que agradecer aí às cianobactérias, né, o surgimento das cianobactérias. E esse longo tempo evolutivo fez com que as cianobactérias estivessem expostas a uma grande quantidade e variabilidade de condições. E também, né, propiciou a elas que tivessem uma ampla distribuição em vários ambientes do nosso planeta. Mas, de fato, as cianobactérias são conhecidas pelo ambiente aquático. Então, elas realmente, né, conseguem aí causar alguns problemas, que são as florações nos ambientes aquáticos. O Kleber vai falar um pouco sobre isso. E elas estão presentes em lagos e rios, tanto no perifíton, que é aquela comunidade que cresce aderida a um substrato, como no fitoplâncton, que é aquela comunidade que fica flutuando na coluna d'água, né, ou à deriva na coluna d'água. E aí, nos ambientes aquáticos, as cianobactérias possuem várias adaptações, e eu destaco aqui principalmente a presença dos aerótopos, que são essas vesículas de gás que vão ajudar elas a flutuar. E aí, nos ambientes aquáticos, apesar de a gente conhecer mais nos lagos e nos rios, as cianobactérias também estão muito presentes também nos mares e oceanos, né? Então, nos ambientes marinhos. Mas é sobre os ambientes terrestres que eu vim, né, aqui falar para vocês com maiores detalhes. Então, apesar de nós conhecermos muitas cianobactérias nos ambientes aquáticos, elas desempenham e ocorrem amplamente, né, desempenham um papel muito grande e ocorrem amplamente nos ambientes terrestres. E ambiente terrestre, que entendam ambientes fora da água, né, não submersos, não totalmente submersos. Ou estão totalmente imersos, ou estão na interface água-ar, certo? Então, nesses ambientes, né, nós encontramos os biofilmes, que são comunidades compostas por diversos tipos de organismos e em muitos locais dominados por cianobactérias. Então, nos biofilmes a gente vai ter algas e cianobactérias, bactérias heterotróficas, compostos orgânicos e inorgânicos e fungos, principalmente. Todos eles sustentados por uma matriz mucilaginosa que geralmente é excretada aqui pelas cianobactérias ou pelas algas. Então, aqui eu trouxe um exemplo de biofilme. Então, esse biofilme está seco, né? Então, aqui a gente tem uma matéria morta, então, uma camada de cianobactérias morta, e aqui uma camada de cianobactérias ativa. Isso é cianobactéria pura. Então, praticamente não tem outro tipo de organismo que apenas cianobactérias. E esse tipo de biofilme é muito comum. Mas as cianobactérias nos ambientes terrestres podem estar sobre rochas, nossa camadinha preta aqui, certo? Isso tudo é cianobactéria. Dentro das rochas, então endolíticas, essa camada mais esverdeada dentro da rocha. Epífita, sobre árvores, né, outros organismos vegetais, né, e aqui especificamente sobre casca de árvore. Em solos, formando aí as biocrusts, né, e como é um termo muito utilizado na literatura, e também em substratos artificiais, causando inclusive prejuízo em muitos desses substratos, né, porque acaba deteriorando e causando uma desvalorização, né, porque muitas pessoas não gostam de ter essas manchas, né, nos muros, monumentos históricos e etc. Então a gente vê que as cianobactérias elas crescem basicamente onde haja sol.
Isso é muito interessante, né? Porque a gente acaba não percebendo isso, a gente não percebe que aquela mancha escura que está naquele ambiente, naquele muro, ou naquela árvore, ou sobre o solo, de fato é uma cianobactéria. Muita gente pensa que é fungo, mas a gente tem que lembrar, se tem exposição direta ao sol, dificilmente é fungo. Pode ser um líquen, mas um fungo, propriamente dito, dificilmente é, certo? E aí, nos ambientes terrestres, como eu disse, elas formam, então, os biofilmes ou as biofluorescências. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre o caso da Mata Atlântica, né? As cianobactérias subaéreas e terrestres da Mata Atlântica. Por quê? Né? Por que falar da Mata Atlântica? Então, eu vou explicar um pouco. Primeiro, que a Mata Atlântica é um dos ambientes, né, mais ricos em diversidade que nós temos no mundo. Então, nesse trabalho, são destacados os hotspots para a conservação da biodiversidade mundial, né, o trabalho de Vias e colaboradores de 2000. E o Brasil, ele possui dois tipos de ambiente que são classificados como hotspots: a Mata Atlântica e o nosso Cerrado, né, a savana brasileira. E a Mata Atlântica, como a gente pensava, né, tradicionalmente cobria a costa brasileira, né, quase que inteira, e adentrava-se para o interior. E é considerada a Mata Atlântica uma grande diversidade de fitofisionomias e tipos de ambiente. E isso que está aqui à esquerda, né, não sei se está à esquerda, mas isso que eu estou mostrando aqui, era a cobertura original da Mata Atlântica. E o que está aqui, esses pontinhos, que quase são imperceptíveis em alguns casos, aqui no Nordeste, por exemplo, quase que tudo acabou, aqui na Bahia também, isso são os fragmentos que restaram de Mata Atlântica, certo? Segundo os dados de 2009 da SOS Mata Atlântica e do INPE. Então, a Mata Atlântica ela é um ambiente extremamente impactado por atividades antrópicas e os remanescentes são muito pequenos. E, mesmo assim, os ambientes que nós temos hoje de Mata Atlântica, eles mostram uma grande diversidade de ambientes em que as cianobactérias podem ocorrer, certo? Então, uma quantidade muito grande de ambientes com microhábitats e microclimas ideais para o crescimento dessas cianobactérias terrestres ou subaéreas. E que tem uma altíssima biodiversidade de espécies associada a esses ambientes. A prova maior disso é a quantidade de novas espécies e novos gêneros. Então, até o ano de 2020, até este ano, 13 novos gêneros e 64 novas espécies foram descritas, né, para os ambientes terrestres da Mata Atlântica brasileira. É um número bastante elevado de novas cianobactérias, né, descritas aí. E, né, quando essas cianobactérias foram descritas? Eu fiz esse gráfico e isso é muito interessante, porque a primeira descrição de uma cianobactéria para o ambiente terrestre, ela ocorreu, da Mata Atlântica, ocorreu lá em 1988. Então, tem aí exatamente 32 anos, né? E na década de 80, 4 espécies novas foram descritas, né, do ambiente terrestre na Mata Atlântica. Depois, na década de 90, né, esse número foi de 14. Então, durante toda a década de 90, de 1990 até o início dos anos 2000, 14 espécies foram descritas, né, na Mata Atlântica. E aí, na primeira década dos anos 2000, 9 espécies. E aí, depois de 2010 até, né, 2019, de fato, em 2020 nós temos um artigo publicado de espécies novas, 37 novas espécies foram descritas. Então, observem que o número de espécies descritas na última década é muito, muito maior do que em todos os outros anos, né, contando desde do início ali, né, de quando foi descoberta a primeira espécie na Mata Atlântica brasileira. Isso é muito interessante, isso me chamou muita atenção. Então, primeiro, essa discrepância entre o número de espécies. Outra coisa que me chamou atenção também foi esse gap, né, essa lacuna de descrição de espécies aqui, entre o ano de 95 e aqui no ano de 2003, certo? Então, foram 6 anos sem que se publicasse nenhuma nova espécie. E aí uma coisa me chama muita atenção, né? Então, antes, percebam que, assim, claro que a gente não pode fazer uma associação direta, porque não é garantido que a gente vai encontrar espécies novas o tempo todo. Isso, de fato, não acontece, não tem como você garantir isso, né? Mas, uma coisa que você pode dizer é, se você tem estudado o ambiente continuamente,
e há uma crescente ampliação das áreas de estudo para áreas que não foram estudadas ainda, esse número tende a crescer cada vez mais. E aqui, essa lacuna me chamou a atenção, porque o que aconteceu? O que pode ter acontecido aqui para as pessoas terem parado de estudar as cianobactérias terrestres, né? Porque estava indo e aí de repente cai, para e retoma lentamente para atingir um pico lá em 2010. Então, são basicamente aí, né, entre um pico e outro, cerca de 15 anos, aí, 10 anos, né, 13 anos entre um pico e outro. E aí vem a história de Caruaru. Então, as cianobactérias, de fato, entraram, né, para as manchetes com o caso de Caruaru, um caso extremamente triste, uma tragédia realmente, né, no qual 56 pessoas faleceram em decorrência de intoxicação por cianotoxinas. Então, isso aconteceu em 96. No ano depois desse ano, a gente percebe que não tem publicação. E eu acredito que isso esteja associado justamente à mudança de foco, né? Então, muitos dos trabalhos e projetos provavelmente focaram em estudar cianobactérias que realizam floração. E as cianobactérias terrestres, o estudo com as cianobactérias terrestres tiveram uma pequena pausa, sendo retomado posteriormente, para a satisfação de todos e para o aumento do conhecimento sobre esses organismos. E outro marco muito interessante, né, nessa cronologia é o ano de 2007. Por quê? Porque até o ano de 2007, todas as espécies e gêneros novos descritos de cianobactérias terrestres aqui, para a Mata Atlântica, eles eram baseados em morfologia. Então, desde a primeira lá em 88 até aqui em 2006, certo? Todos os trabalhos descreviam novos táxons com base na morfologia. Só que em 2007 isso mudou, e os trabalhos passaram a acrescentar análise filogenética, né, a maioria, apesar de alguns ainda manterem a morfologia apenas, e adotarem o conceito de taxonomia polifásica, que é um conceito que leva em consideração vários critérios. Então, a morfologia é um dos critérios apenas. Né? Leva-se também em consideração a ecologia, a fisiologia, a ultraestrutura e a biologia molecular. E o trabalho de 2007 que foi publicado, que trouxe essa nova abordagem, é justamente o trabalho que descreve o gênero Brasilonema, né? Não poderia ser um gênero mais brasileiro, né? Publicado aí pela doutora Marli Fiore e colaboradores. Então, esse trabalho, ele é um marco, porque ele é o primeiro a, de fato, trazer para as cianobactérias terrestres da Mata Atlântica a adoção da abordagem polifásica. E aí, ele traz uma caracterização morfológica, ultraestrutural, certo? Do ambiente, então a disposição, né, essa Brasilonema, ela foi descoberta ali nas folhas de bromélias, né, e aqui a caracterização filogenética também. E depois desse trabalho, vários outros foram, né, surgindo também com essa taxonomia polifásica. Então nós temos aqui a Estigonema jureiensis, que é uma estigonema descrita para a Estação Ecológica da Jureia, em 2019. Temos também Cephalotrix, um gênero de cianobactéria homocitada, que é um híbrido, né, eu chamo esse gênero de híbrido entre um Planetotrix e um Formidium, né, descrito. Ele é um gênero que ocorre tanto no Pantanal como em ambientes da Mata Atlântica. E temos também um gênero que eu descrevi, dois gêneros que eu descrevi durante meu doutorado, que é o Cryptococcus e o Inococcus, que inclusive foi em homenagem à professora Ina. Então, esses dois gêneros são de cianobactérias focoides. Eu trouxe aqui como exemplo um gênero, né, descrito de cada grupo de cianobactéria, então de um filamento homocitado, filamento heterocitado e de uma focoide. Então, são dois gêneros descritos para cianobactérias terrestres. E é muito curioso, por quê? Porque um desses gêneros, esse daqui, Cryptococcus, ele tem esse nome porque não é possível diferenciá-lo, né, de Corococcus, que é um gênero morfologicamente idêntico a Cryptococcus. Então, a diferença não é baseada na morfologia, mas sim na filogenia, né? Que é uma coisa que tem se confirmado muito na filogenia e taxonomia de cianobactérias, que apesar de serem grupos, né, de ser um grupo de procariotos muito diverso morfologicamente, essa morfologia ela não é suficiente para distinguir toda a diversidade filogenética. Então, a gente tem muito mais espécies do que a diversidade morfológica mostra para a gente. E quando a gente olha, então, para esses 13 novos gêneros, 64 novas espécies, e pergunta de onde são essas espécies, né? A gente vê também outra questão muito importante, a discrepância no posicionamento dos estudos.
Então, 61 dessas 64 novas espécies, elas foram descritas com base em material analisado do estado de São Paulo. Tudo bem que o estado de São Paulo tem uma grande área de remanescentes, né, da Mata Atlântica, mas ainda há fragmentos, né, espalhados por todo o Brasil. E os outros 3, um no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Então, os estudos, eles foram concentrados aqui, nessa região do estado de São Paulo. E ainda a gente não conhece, certo? Sobre as outras regiões, sobre Paraná, Santa Catarina, pouquíssimo sobre a Mata Atlântica de Minas Gerais, Bahia e Bahia e todo o restante do Nordeste, certo? Então, pouquíssimo conhecemos sobre as cianobactérias, e eu estou dizendo somente da Mata Atlântica, certo? Dos outros estados e regiões do nosso Brasil. E aí, esse trabalho de Nabu e colaboradores, eles fizeram uma modelagem de quantas espécies de cianobactérias existem, quantas espécies a gente ainda tem por aí a serem descobertas. E é muito interessante esse trabalho, porque eles fizeram um grande levantamento e viram que atualmente existem 2.698 espécies descritas, certo? E segundo os modelos que eles aplicaram, a melhor estimativa é de que existam 6.280 espécies de fato, na natureza. Então, segundo essa estimativa, 57% das espécies de cianobactérias ainda não foram descritas, certo? Então, a gente ainda falta descobrir mais da metade da diversidade de cianobactérias. E, claro, aqui não estou considerando somente as terrestres, mas as de todos os ambientes, em que elas ocorrem. Mas eles chamam atenção para uma coisa muito importante, para um fato muito importante, é que essas áreas ainda não estudadas ou pouco estudadas, são aquelas em que esses 57% estão. E aí, entre os ambientes terrestres. Então, os ambientes terrestres precisam ainda ser muito estudados, certo? E esse outro trabalho é muito interessante, é um trabalho de 2019, que traz uma nova abordagem para o estudo dos organismos das cianobactérias terrestres, que é o sequenciamento de nova geração. Então, esse trabalho foi desenvolvido com amostras do estado de São Paulo e de Minas Gerais, mas aí não Mata Atlântica, foi desenvolvido no cerrado desses estados, e ele traz, então, a diversidade das cianobactérias de biocrusts, ou cianobactérias de solo, nesses ambientes, mostrando aí que há, sim, uma grande diversidade desses organismos nas biocrusts. E esse outro trabalho, que é um trabalho publicado na Nature, mostra a importância dessas biocrusts, a importância ecológica dessas biocrusts. Então, as cianobactérias, como eu disse a vocês, elas produzem pigmentos fotoprotetores. E um desses pigmentos é justamente a citonimina. A citonimina, na cianobactéria, no biocrust, ele fica numa coloração bem escura, bem escura. E como é que esse pigmento atua? Então, ele absorve a radiação ultravioleta, a energia, e libera ela na forma de calor, ou seja, esquenta. E nos ambientes áridos, então nos desertos, muitos desertos e regiões áridas, os biocrusts, eles dominam o solo. E aí, o que esse estudo mostra? Esse estudo mostra que nos ambientes áridos, em que tem predominância de cianobactérias que produzem esse pigmento, a temperatura sobe em até 10 graus centígrados, certo? E diminui o efeito albedo, que é aquele efeito de reflexão da radiação solar. Então, além de diminuir a reflexão dos raios, eliminando a temperatura, ele absorve e esquenta mais. E isso é um problema, os autores apontam. Por quê? Porque as terras áridas, elas recobrem 41% da superfície terrestre. Se muitas delas tiverem essas biocrusts com citoniminas, certo? E elas dominarem, continuarem a crescer e dominar nesses ambientes, os efeitos do aquecimento global, e aí eu estou dizendo o aquecimento mesmo, eles podem ser magnificados por conta dessas biocrusts. E, geralmente, isso não é levado em consideração nas modelagens sobre os efeitos das mudanças climáticas. E os autores chamam atenção para isso. Ou seja, ainda não sabemos muito, não conhecemos muito sobre, certo, essas cianobactérias e seus efeitos. E aqui, falando rapidinho, só sobre a questão da importância biotecnológica dessas cianobactérias. Por quê? Porque nesses ambientes, elas estão ali expostas a um monte de estresse, e aí elas vão produzindo um monte de substâncias, aminoácidos, carotenoides, carboidratos, vitaminas, que vão sendo utilizadas por elas para superar todas essas dificuldades. Todas essas substâncias, elas podem ter
utilização para fármaco, alimento, combustível, cosméticos, agricultura, bioplásticos, medicina e efluentes, certo? Então, a utilização dessas cianobactérias, né, com todas as capacidades, ela tem sido estudada. E aqui, né, com relação à parte de fármacos, então a gente tem bioatividade antifúngica, anti-inflamatória, antitumoral, anticâncer, antioxidante, antiviral, antialgal e herbicida, e tudo em novas substâncias descobertas em cianobactérias, e muitas dessas cianobactérias de ambientes terrestres. Então, elas são grandes fontes, certo, de fármacos, novos fármacos, que têm grandes potenciais na indústria farmacêutica. Também na indústria de plásticos, com a produção de bioplásticos, né, porque elas produzem os polihidroxalcanoatos. Indústrias de biocombustíveis, principalmente aqui na liberação de hidrogênio, por meio de hidrogenases, mas também, né, em alguns casos, para a produção de biodiesel. E na indústria de cosméticos, que é uma parte também que tem crescido bastante, que é a utilização de cianobactérias na indústria de cosméticos. Seja para umectantes, hidratantes, por conta da camada de polissacarídeos, né, que reveste essas cianobactérias, protetores anti-ultravioleta e rejuvenescimento da pele. Existem duas indústrias que utilizam já extratos de cianobactérias, não são cianobactérias terrestres, mas são cianobactérias em seus produtos, né, que prometem ter a atividade firmadora, prevenir estrias, anti-idade e regeneração celular. Então, para finalizar, a gente viu que as cianobactérias terrestres são muito mais abundantes em diversos ambientes tropicais, né? Conhecemos pouco ainda sobre a biodiversidade brasileira dessas cianobactérias. Há um grande potencial biotecnológico associado a essa biodiversidade. Novas tecnologias, né, como o sequenciamento de nova geração, têm ampliado muito entendimento sobre essas cianobactérias, e o papel ecológico delas ainda precisa ser melhor conhecido, principalmente aqui, né, abaixo da linha do Equador. E é isso, muito obrigado. Agradeço muito a participação aqui, certo? E obrigado, Ina, e a todos que estão acompanhando. Boa noite ainda para aqueles que entraram agora há pouco. E agora eu vou passar a palavra para o Kleber, que eu tenho um carinho muito grande por ele sabe disso, né? Avisando que o professor Lude entrou aí para assistir a palestra, e eu gostaria que você fizesse uma sinopse da sua apresentação, porque teve esse problema que já falei com vocês do Lattes, e começasse a sua apresentação, tá bom? Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos, né? E o carinho é recíproco, e tenho muita admiração pela sua pessoa e pelo profissional que você é. E é muito bom poder estar atendendo esse convite de estar aqui nessa instituição que é tão reconhecida em termos de ecologia em todo o Brasil, né? Todo mundo reconhece os méritos da UFG, e poder estar participando desse café ecológico com você e com o Watson é uma honra muito grande para mim, então muito agradecido mesmo por essa oportunidade. Bom, como você já adiantou, eu me formei, fiz mestrado e doutorado na UNB, com o professor Ludiero, que acabou de entrar, como você disse. Ele foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. O doutorado foi em ciências ambientais, e nos polos da UNB lá em Brasília. E atualmente eu estou no INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais, trabalhando um projeto sobre biodiversidade fitoplanctônica, tentando utilizar as imagens de sensoriamento remoto do INPE e toda a tecnologia e todo o know-how que eles têm lá, e aliar isso com o conhecimento biológico, né, que eu adquiri ao longo desse processo, e tentar criar ferramentas e mecanismos para poder estimar melhor essa diversidade que, como o Watson bem explicou para a gente, ainda há muita cianobactéria para ser descoberta, ainda há muita coisa que precisa ser compreendida desse grupo de cianobactérias, né, e tem muita coisa ainda que vai aparecer à medida que essas descobertas forem sendo realizadas. Então, atualmente estou fazendo meu pós-doutorado lá no INPE, tentando integrar essas tecnologias de sensoriamento remoto com a parte biológica do fitoplâncton de uma forma geral,
mas principalmente da cianobactéria, porque o estudo é concentrado na Amazônia, né? Eu desenvolvi tanto mestrado quanto doutorado lá na região amazônica, e é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui para vocês nessa noite, né? Já vou colocar minha apresentação aqui, deixa eu só compartilhar a minha tela. Um minutinho só. Isso. Então, as cianobactérias, elas, como o Watson falou, está presente em todo, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. E, como eu estava falando também, o desenvolvimento do meu mestrado e doutorado foi na região amazônica, não especificamente com bactéria, não, pelo menos não no começo, mas a partir do momento que a gente começa a estudar e começa a trabalhar o fitoplâncton de uma forma geral, você percebe que as cianobactérias são uma constante na Amazônia, né? A floração de cianobactéria na Amazônia é uma coisa constante. E, para quem não sabe, né, floração a gente considera quando tem o que a gente chama de bloom, né, um surgimento, um crescimento muito grande de um determinado organismo fitoplânctônico, que nesse caso vamos falar dessas florações de cianobactérias, né, quando elas têm um crescimento uma reprodução muito grande, acabam dominando todo o ambiente e um pouco das implicações que isso pode ter para o ecossistema como um todo, né, e também para os humanos e tudo mais. O caso que o Watson citou lá de Caruaru foi muito feio, que aconteceu, né, que levou a óbito as pessoas, muito decorrente das cianotoxinas que as cianobactérias produzem, mas florações de cianobactérias, bloom de cianobactérias, tem se tornado uma coisa muito frequente em todo o mundo, muito devido à grande capacidade que elas têm de se adaptar às condições e também muito se deve por causa do aquecimento e das mudanças climáticas que tem favorecido muito esse grupo de cianobactérias devido a todo esse aparato que a gente pode ver que o Watson apresentou muito bem para a gente. Esse grupo de cianobactérias tem tanto aparato adaptativo que dá a elas tanta vantagem adaptativa ecológica que elas acabam sendo beneficiadas por essas mudanças de uma forma que elas conseguem dominar os ambientes aquáticos e acontecerem essas florações e acabam trazendo prejuízos diversos para todo mundo, né? Mas entrando no tema aqui da minha parte, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, para poder iniciar, a região amazônica ela é uma região que, ao longo do rio Amazonas, né, que vocês podem ver aqui, né, acompanhando uma áudio aqui, deixa eu colocar um pointer para ficar isso. Conforme vocês podem ver aqui, o Rio Amazonas aqui. Então, ao longo da calha principal do Rio Amazonas, existem áreas que aqui no Brasil nós conhecemos e chamamos de várzeas, né? Então, as várzeas, como estão aparecendo aqui com essas bolinhas, são áreas ao longo da calha principal do Rio Amazonas. Isso aqui é o Rio Negro, aqui os Solimões, Encontro das Águas. E essas áreas mais escuras aqui, azul mais escuro, são as várzeas, são áreas que são alagáveis devido ao pulso de inundação, ao ciclo de enchente e vazante do rio Amazonas que acontece todo ano. Então, essas áreas alagáveis ocupam 14% da bacia amazônica. Isso. Problema no som. Não, estou tendo problema para passar o slide. Espera aí que deu. Pronto. Agora vai. Pronto.
E algumas dessas várzeas mais famosas, assim, que foram mais estudadas até agora, são Manacapuru, Janauacá e Curuai. Dessas três, eu já estive em duas, que é Janauacá e Curuai, e eu vou trazer algumas coisas interessantes que acontecem nessas várzeas para vocês. Primeiro, falando do pulso de inundação, como eu estava falando, é um ciclo que acontece anualmente, em que a água sobe, né, como você pode ver aqui, a altura da água em centímetros. Então, todo ano o Rio Amazonas ele enche, esvazia, em um pulso que a gente chama de monomodal, né, um pulso de inundação monomodal, e a gente consegue distinguir 4 fases dentro desse pulso, né, uma fase de enchente, uma fase que a gente chama de águas altas, uma fase de vazante e uma fase que a gente chama de águas baixas. Isso acontece mais ou menos sempre na mesma época do ano, né? Então, a gente consegue demarcar mais ou menos uma época em que essa dinâmica acontece e isso vai se repetindo ano após ano, né? E que isso implica, o que isso traz de consequência para as várzeas, né? Para esses ambientes que são alagáveis, que eu mostrei para vocês no mapa. Aqui tem uma imagem, fotos que eu tirei lá em Curuai, né? Eu e alguns amigos também. Então, o que acontece dentro da várzea é isso aqui. Isso é uma foto lá de Curuai, e você pode ver aqui no momento de águas baixas, você vê uma igrejinha, né? Aqui o chão, né? O pessoal caminha por aqui, as casas e tudo mais. E quando o rio enche, acontece esse episódio aqui em que a água acaba dominando as casas, entrando dentro das casas. Nessa igreja aqui, o que aconteceu, isso foi em 2013, em 2014 eles demoliram essa igreja e construíram ela, levantaram ela mais 1 metro, porque cada ano que passa a água está indo mais alto, cada vez mais alto desse ambiente, está impactando a vida dos moradores, impactando toda a logística, né? Aqui, como vocês podem ver, o gado que é criado nesses ambientes de várzea, porque é um ambiente muito fértil, muito rico, então tem algumas culturas de mandioca, entre outros, de subsistência, geralmente, e também tem a pecuária, né, com gado, alguns búfalos também a gente encontrou lá em Curuai, e na época que a água começa a encher, eles também são impactados, né? Então esse gado, todo o rebanho tem que ser retirado de dentro da várzea, porque ela vai ser dominada pela água que vem do Rio Amazonas, principalmente. E o que acontece, que vocês podem ver nessas 2 fotos aqui, são esses eventos, porque com a entrada da água que vem do Rio Amazonas, e é uma água que vem escorrendo desde lá dos Andes, né, que vem descendo pela bacia do Rio Amazonas, desde a região andina, é uma água muito rica em nutrientes, né, principalmente nitrogênio, fósforo. Essa água enriquece com alimento a região da várzea, além de ressuspender o material da própria várzea, né, que fica ali, a matéria orgânica que fica em decomposição nesse chão alagado, produzida pelo próprio rebanho também. E isso enriquece muito a várzea de nutrientes. E acontecem essas manchas verdes na água. Isso é uma foto também lá de Curuai, da água do lago de Curuai. Então, você vê essas manchas verdes, que são o quê? São exatamente as florações de cianobactérias acontecendo e se tornando bem visíveis, assim, a olho nu, né? Você consegue ver essas manchas verdes em muitos momentos o barco ia navegando e a gente via, ficava manchado até um pouco o barco. E essas explorações, elas podem ser nocivas tanto para os animais quanto para as pessoas que moram nessas regiões, né? Tanto Curuai quanto Janauacá são várzeas que são habitadas, né? Tem algumas comunidades que moram lá dentro da várzea. Em Janauacá, ela é menor que Curuai e é mais habitada que Curuai, né, em termos de densidade populacional. E lá em Janauacá, diferente de Curuai, as casas são flutuantes, elas ficam constantemente na água, e à medida que o rio sobe, a casa sobe, quando o rio desce, a casa abaixa. Ela é ancorada, e eles têm um sistema próprio deles lá que fazem essa dinâmica. E mais para frente eu vou mostrar para vocês qual é a situação de Janauacá em termos de floração. Mas é isso que nós chamamos de bloom, né, de alga, no caso nosso aqui de Curuai, cianobactéria.
Como eu estava falando, essa aqui é uma imagem de satélite, né, de um trabalho que nós fizemos lá. Isso virou a tese do Eudes. Não sei se ele está acompanhando aqui, está podendo acompanhar com a gente, mas foi um trabalho que ele fez, né, que eu ajudei a fazer, e que virou a tese dele. E ele publicou também um artigo com um índice de estado eutrófico baseado, né, em fitoplâncton, né, que ele desenvolveu, nós desenvolvemos. Mas o que acontece quando aqui em A e C são imagens de satélite na época de enchente, né, quando está um pouco mais cheio a várzea, e B e D são a época de vazante. O que acontece aqui nesse mapa que vocês estão vendo, quanto mais vermelho, maior a concentração aqui de nitrogênio e aqui de fósforo. Então, aqui, vocês podem ver nessa região uma alta concentração de nitrogênio e depois, quando está na vazante, essa concentração indo em direção aqui à saída da várzea, indo para o Rio Amazonas. E aqui, com o fósforo, né? Tem o input de fósforo que vem quando a água enche, vindo do Rio Amazonas, e depois também é carreado quando a água vaza, quando ela sai de volta para o Amazonas. Mas isso é para mostrar aqui o quê? Acontece esse enriquecimento. E enriquecimento de nutrientes em ambientes aquáticos gera um fenômeno que é conhecido como eutrofização. A eutrofização é justamente esse enriquecimento dos ambientes aquáticos, né, com nutrientes. Esses nutrientes servem de alimento para todos os organismos que vivem no ambiente aquático. Não só o fitoplâncton, só a bactéria, mas zooplâncton, peixes, enfim, toda a cadeia trófica acaba se beneficiando desses nutrientes que entram. Mas como como nós estamos vendo aqui ao longo de toda essa explanação, tanto do Watson quanto minha, as cianobactérias são muito bem adaptadas para poder usar todos os recursos necessários e acabam a cadeia trófica acaba todos esses nutrientes. Mas como então, o que acontece? Como nós estamos vendo aqui, nós temos aqui agora, nesses dois, quanto mais vermelho, maior a intensidade, picos de clorofila, né, que acontecem devido a essa eutrofização. Então, em algumas regiões tem picos de clorofila. A clorofila é um subproduto do metabolismo, é um subproduto, não, é o produto, né, é o produzido pela fotossíntese desses organismos, das cianobactérias, do fitoplâncton de uma forma geral. E o que acontece, como eu falei, da eutrofização, é que esse ambiente de Puruá, e de uma forma geral, as várzeas amazônicas repetem esse mesmo comportamento, são ambientes eutróficos. Aqui nesse mapa, cada triângulozinho do nosso ponto de coleta é um ambiente que foi diagnosticado como ambiente eutrófico. Então, nessa época aqui de enchente, você ainda tem alguns ambientes mesotróficos e até um ambiente aqui oligotrófico, mas de uma forma geral, bastante ambientes eutróficos. E isso piora quando a água baixa, né? Então, toda a várzea ela fica bastante eutrofizada, ou seja, muito enriquecida de nutrientes. E o que isso tem a ver com a cianobactéria? Como que ela se comporta diante de uma dinâmica dessa, de enchente, aporte de nutrientes? Aqui nesse gráfico você pode ver os 4 períodos que eu falei para vocês. Aqui é enchente, águas altas, vazante e águas baixas. Você pode ver que há um aumento, e essa barra azul aqui, como vocês podem ver aqui, são as cianobactérias, é o grupo, né, o grande grupo das cianobactérias. Aqui no gráfico A, a gente tem a classe Cyanophyceae, e aqui 2 grupos funcionais do Reynolds, que agrupam vários organismos que têm semelhanças ecológicas e também algumas morfológicas e tudo mais, que são 2 grupos em que existem muitas espécies de cianobactérias, né? Principalmente esses 2 grupos são os 2 principais grupos do Reynolds, que compreendem uma quantidade muito grande de espécies de cianobactérias. Então, toda essa dinâmica do pulso de inundação, desse aporte de nutrientes, acaba levando a uma eutrofização, um enriquecimento de nutrientes, e que acaba por favorecer
florações muito intensas de cianobactérias, e isso acontece na dinâmica todo ano, né? Então, você tem a floração, cresce o biovolume, aqui mais de 90% do biovolume que foi dos organismos fitoplânctônicos é devido às cianobactérias. Então, essas florações intensas, e tem se intensificado cada vez mais, devido a mudanças climáticas e também a incidência, a ação antrópica, a ação do homem nesses ambientes, é um estado de alerta muito grande, porque naturalmente elas já ocorrem lá. Naturalmente, esse ambiente já é um ambiente favorável para que elas se desenvolvam, por diversos motivos. É uma região perto dali da linha do Equador, então é uma região muito quente, é uma região muito rica em nutrientes. Todas as condições que a região fornece favorecem o desenvolvimento dessas cianobactérias. E tem uma população que reside nessa área, né? E elas podem vir a diversos problemas. Essa imagem de fundo que vocês estão vendo aqui, aquela foto, né, que eu coloquei aqui, esses são alguns organismos que a gente pode encontrar lá, que a gente encontrou, na verdade, lá em Curuai, a foto de algumas espécies de cianobactérias. E o mesmo processo acontece nessa outra várzea aqui, mudando de várzea um pouco, que é Janauacá. Né? Aqui está o Rio Amazonas, aqui um pouco mais para cima, não aparece no mapa, mas aqui para cima está o Rio Negro e a cidade de Manaus. A várzea de Janauacá é bem próximo de Manaus, mas aqui vocês podem ver que no período de águas baixas de 2009, um pico do biovolume, né, 90% do biovolume que foi amostrado nessa campanha aqui, né, nessa missão de campo que a gente chama, 98% do volume de fitoplâncton era cianobactéria. No período de enchente, 98% ainda era cianobactéria. No período de águas altas, 83% da biomassa ali de fitoplâncton era cianobactéria. E, de novo, aqui no período de águas baixas, volta para os 94% de cianobactéria. Então, vocês podem ver que a várzea de Janauacá ainda é mais propícia e acaba tendo maior quantidade de cianobactérias do que Curuai. Os motivos para isso são diversos. Primeiro, que ela tem um fluxo de água muito menor que Curuai. E a vazão dela é muito menor que Curuai. A ligação dela com o Rio Amazonas é principalmente por esse Paraná, que a gente chama. E quando a água enche do Amazonas, nessa borda acaba transbordando. Mas no resto do ano, quando o rio não está cheio o suficiente para transbordar aqui, a única conexão é por esse pequeno canal aqui. Isso faz com que essas águas fiquem mais calmas, menos agitadas. Isso favorece muito o desenvolvimento das cianobactérias. Além disso, como eu havia dito, a várzea de Janauacá tem uma população muito maior que a várzea de Curuai, morando na água diretamente, né? Em Curuai você ainda tem algumas vilas que ficam em terra e não ficam dentro d'água, ficam próximo à água, mas acabam não ficando dentro da água o tempo todo. Em Janauacá você tem muitas casas flutuantes que ficam na água. E isso também, de certa forma, acaba causando um impacto antrópico que acaba favorecendo o enriquecimento de nutrientes ao de todo o ano para a várzea de Janauacá. Fora o que já vem naturalmente do curso de inundação e do Rio Amazonas. Então, ali é um local onde as cianobactérias comandam ao longo de todo o ano. E essas relações, essa pressão que acontece é uma pressão tão natural para esse ambiente que a gente, um estudo que eu estou desenvolvendo, mas que também estava na minha tese, né, fez parte da minha tese, é que essas relações, essa pressão de relação ecológica acaba promovendo a coexistência entre cianobactérias e zooplâncton no sistema tropical de várzea. O zooplâncton está um pouco acima na cadeia trófica, ele se alimenta de fitoplâncton, não somente, mas também de fitoplâncton. Então, ele acaba se adaptando a essa dinâmica de cianobactérias para poder existir ali, para poder coexistir com elas ali na várzea. Então, a mudança da comunidade de fitoplâncton, passando a dominância das cianobactérias, acaba levando também uma mudança
na composição da comunidade zooplanctônica, ao mesmo tempo que a comunidade acaba exercendo uma certa influência também sobre a comunidade de fitoplâncton. Isso dá um trade-off ali entre essas duas comunidades, que ainda é muito... existem poucos estudos, na verdade, de campo sobre esse trade-off na região, porque é muito difícil. Primeiro que fazer campo lá é muito difícil. Quando a gente vai, a gente fica 15 dias, 20 dias dormindo em barco, ou às vezes numa casa alugada, tendo que pegar barcos pequenos, porque tem pouca água para ficar circulando. A logística é complicada, é caro fazer isso, tem, enfim, uma série de dificuldades. Isso dificulta muito a gente poder compreender ações, mas naquilo que é possível, nos dados que a gente tem, a gente já consegue ver que existe um pouco dessa relação e que essa pressão acaba promovendo uma coexistência entre esses dois grupos, né? Apesar de as cianobactérias terem o potencial, a capacidade de inibir um pouco certos grupos de zooplâncton. Aqui estão os grupos zooplanctônicos, né, como eu falei, eles se adaptam ali aos períodos, de acordo com as cianobactérias. Então, de uma forma geral, né, a variação hidrológica anual, né, produz alterações funcionais na comunidade fitoplânctônica na Amazônia, principalmente através das mudanças nas concentrações de nitrogênio e fósforo e da especiação química desses elementos. Porque, apesar de eu ter mostrado ali somente o nitrogênio total e fósforo total, tem o nitrato, o nitrito, o ortofosfato, que são especiações químicas desses elementos, e essa dinâmica desses elementos acabam, em toda a várzea, favorecem muito a mudança na estrutura da comunidade, de forma que as cianobactérias acabem por se tornar dominantes, né? Os processos biogeoquímicos, né, devido ao pulso de inundação, eles fornecem todas as condições, os nutrientes necessários para a manutenção do fitoplâncton ao longo do ano hidrológico. E esse fitoplâncton, principalmente das cianobactérias, me refiro principalmente às cianobactérias aqui. Então, naturalmente, na Amazônia, no sistema de várzeas amazônico, é um sistema, apesar de ter gente morando lá, ainda é bastante preservado, ainda é um sistema muito natural. Então, todos os processos biogeoquímicos, desde sempre, favorecem as cianobactérias na Amazônia. Então, a presença de cianobactérias na Amazônica é um processo completamente natural e o sistema está adaptado a isso. Até tem um caso curioso do Wallace, né, que junto com Darwin, foi quem começou toda a discussão da teoria da evolução. Quando ele mandou os escritos dele para o Darwin, inclusive o Darwin correu para publicar com medo de perder o pioneirismo, né, em divulgar a teoria da evolução, uma rápida história aqui, caso vocês não conheçam. Mas, enfim, o Wallace ele fez uma expedição pela Amazônia, e eles desde daquela época, 1800, e não me lembro, 1840, 1850, não lembro bem a época que ele fez a viagem dele, mas ele já tinha notado as águas verdes da Amazônia, ele não sabia muito bem o que era, ele não era hidrólogo, não estudava a água em si, né? Mas ele já identificava a coloração das águas, ele já citou isso no livro dele, né? Uma viagem pelos rios Negro e pelo Rio Amazonas e Rio Negro, que ele chama o livro, né? Publicado na Inglaterra e também com tradução aqui no Brasil. E ele já fala dessa água verde, né, que hoje nós sabemos, como eu mostrei para vocês, é a floração de cianobactéria, que tem se intensificado ao longo dos anos, tanto pelas mudanças que têm ocorrido no clima, mudanças ambientais globais, mudanças climáticas globais, como em algumas várzeas, como o Janauacá, por exemplo, também pela ação antrópica, né, que tem favorecido ainda mais esse estado de dominância, de floração de cianobactérias, né? Então, as cianobactérias aliadas a outros organismos, elas têm um papel importante na estabilidade dos nutrientes ao longo dos períodos hidrológicos. Então, às vezes, quando a gente fala muito de cianobactéria e fala das florações potencialmente nocivas, a gente
acaba não levando em conta que elas também são importantes para a manutenção do ecossistema por uma série de características, principalmente pela capacidade que elas têm de fixar nitrogênio atmosférico. Então, elas fazem esse papel, além de fotossíntese, além de produção de oxigênio e tudo mais que a gente já ouviu aqui essa noite. Então, as cianobactérias na região amazônica, nas várzeas amazônicas, no Rio Amazonas e nas várzeas que estão ao longo dele, elas têm, aliadas aos outros organismos, elas têm um papel fundamental e importante no equilíbrio daquele ecossistema. Aquele ecossistema se desenvolveu para se adaptar a essa dinâmica, né? E evoluiu junto, né? Tanto os organismos quanto o ecossistema adaptado a essa dinâmica. E a gente acaba, de uma forma direta ali, habitando, ou indireta, através da nossa ação no clima, alterando essa dinâmica ou fazendo com que ela penda mais para um lado do que para o outro. A gente acaba prejudicando esse balanço. E chegando aqui no final, né, como eu falei, às vezes a gente fica falando muito mal das cianobactérias, mas elas não são de todo ruim, né? Elas também podem ser utilizadas gastronomicamente. O Watson falou de fármaco, de cosmético e tudo mais. Eu vou citar só 2 exemplos aqui de como você pode usar cianobactérias na alimentação, por exemplo, para o pessoal aí que mais vegano e tudo mais, talvez já conheça, e para aqueles que não conhecem, suco de espirulina com limão. Espirulina é uma cianobactéria. E aqui tá os ingredientes que você pode usar para fazer o seu suco de espirulina com limão, né? Folhas de espinafre fresco, limão, obviamente, gengibre, maçã, banana. Você bate tudo isso ali no liquidificador e você vai ter um suco de espirulina que serve para perda de peso, para quem tem intolerância à lactose, para quem não quer consumir açúcar. É uma das receitas que você pode fazer com espirulina, por exemplo. Outra receita aqui para vocês verem, que também serve como outro tipo de alimento, é uma sopa de espinafres e espirulina, né? Que também está os ingredientes aqui para vocês fazerem essa sopa maravilhosa de espirulina com espinafre. Isso são só 2 exemplos que eu estou dando para vocês de como elas também podem trazer benefício. Existe um livro que eu não consegui encontrar, eu perdi a referência desse livro, mas de um chefe, se não me engano ele é peruano, que ele traz para mais de 10 receitas, não só com espirulina, mas com outras cianobactérias, baseado na culinária lá do Andina e da região do Peru. Né? E quem apresentou esse livro para mim uma vez foi o professor Bicudo, que é um grande referencial no estudo do fitoplâncton de uma forma geral aqui no Brasil, né? Um grande ícone que a gente tem. E ele falou desse livro uma vez, ele mostrou várias receitas, eu achei bem interessante, só que infelizmente eu acabei perdendo, eu vou procurar ele depois. Mas as cianobactérias podem ser utilizadas também para alimentação. Elas têm um potencial nocivo, mas também têm um potencial econômico, um potencial de fazer um bem muito grande, né? Tudo vai depender da forma como a gente se relaciona com ela, né? E a nossa relação com as cianobactérias se dá na forma como a gente se relaciona com o nosso ambiente. Eu falei da Amazônia, nós não estamos na Amazônia, eu não estou na Amazônia, estou aqui no Rio de Janeiro, né? A UFG fica aí no centro-oeste, o Watson está lá no nordeste, mas a forma como nós nos relacionamos com o nosso ambiente é que vai ditar se as cianobactérias vão se tornar cada vez mais uma ameaça ou se podem se tornar cada vez mais um bem, uma coisa boa para nós, né? Então, a nossa relação, nós, ambiente e outros organismos, né? Nós precisamos buscar sempre essa harmonia, né? Nosso com o ambiente. Eu diria que é fundamental que nós passemos a olhar para o ambiente de uma forma diferente da que nós temos visto, né? E temos feito até o momento, né? Nós precisamos nos relacionar melhor com o meio ambiente, não só por causa das cianobactérias, mas aí nós estamos vivendo um momento muito complicado devido à pandemia, justamente porque a gente não respeita, né, o ambiente. E tem vários estudos que mostram que a nossa pressão pode gerar outras pandemias vindo, começando inclusive pelo Brasil. Existem muitos estudos sobre isso, mas isso não é o foco aqui da nossa conversa hoje.
termino por aqui, né, para dizer para vocês que a floração de cianobactérias depende muito, vai depender muito da relação que o ambiente proporciona para que isso aconteça, né? Ter a intensidade dessas florações, a regularidade com que elas acontecem, depende muito do que o ambiente está entregando para elas, né? Elas são muito bem adaptadas, elas têm um aparato muito bem desenvolvido para poder tirar o melhor do ambiente e se promover a essas florações. Então, nós precisamos ter esse carinho, olhar com calma, porque elas podem ser, sim, nocivas, mas também podem trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui uma foto final que eu tirei. Essa foto aí é a várzea de Curuai, é o ambiente que eu dei para vocês. É um pôr do sol lá em Curuai. Saudade de estar lá. Não sei se um dia voltarei, mas tive a oportunidade de tirar uma foto para vocês verem. E que lugar bonito, que lugar preservado. E mesmo assim lá acontecem florações de cianobactérias. É isso. Obrigado, gente. Tem que desfazer a sua... Tem que desfazer a sua apresentação. Estão todos me ouvindo, vocês dois aí? Estou te ouvindo sim, né? Perfeitamente. Eu vou começar com primeiro fazer uma meia-culpa aqui, que tem mais 3 professores aqui na nossa live, que é o professor Alexandre, da Unigran Rio, a professora Bárbara Dunk e o professor Juliano Eduardo, tá? A Bárbara, se não me engano, está na Federal do Pará ainda, né? Mas estamos caminhando. As perguntas que tem para o Watson... Primeiro fazer uma meia-culpa aqui. Peraí. É que eu estava dando conflito, eu botei o YouTube no meu celular aqui. Tem uma pergunta para o Watson. A pergunta eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu vou passar para ele. Tem uma pessoa que falou que tem umas bactérias vermelhas no laboratório dela, tá? Se eu não me engano, é Carolina, né? O que pode ser? Bactérias vermelhas? Mas como assim? No cultivo? Eu acho que sim, que se é em laboratório deve ser algum processo de cultivo. Não esclareceu muito não, mas eu acho que é isso, né? E, né, realmente pode ser tanta coisa, pode ser até Inococcus. Não, mas pode ser, mas a pessoa não esclareceu muito. Então, a outra pergunta, se essas cianobactérias produzem algumas substâncias bactericidas. Muitas, sim. Existem muitas substâncias antibactericidas. A gente coloca sempre antimicrobiano, mas antimicrobiano vai desde fungo, bactérias, né? Mas tem sim substâncias antibactericidas. E acontece que, assim, falando um pouco sobre a questão da importância farmacêutica e dessa questão toda. Quando a gente busca na literatura, a maior parte dos trabalhos atuais, assim, que acontecem com cianobactérias, eles estão na etapa de screening. Então, você vê, sim, testes com alto potencial biotecnológico, mas isso ainda está sendo feito. Imagine vocês que é o primeiro passo, certo? Então, muita gente pergunta, por que isso não é aplicável? Por que isso não está no comércio? Por que isso não... A gente está vendo agora, com a questão da pandemia, que é um processo muito longo, até a descoberta de um princípio ativo, o efeito desse princípio ativo, até que isso se torne um medicamento, ou vá para o comércio, enfim. Então, muitos dos estudos com cianobactérias, eles ainda estão nessa parte de screening, de descoberta de bioatividades e de novas substâncias, né? Como eu mostrei no slide, eu acabei falando muito rápido, mas existem microviridinas, inclusive cianotoxinas, que são consideradas cianotoxinas, que têm efeitos farmacológicos, e aí entra também bactericidas. Então, tem sim efeitos cianotoxinas, biomoléculas de cianobactérias com efeito bactericida. Aproveitando o gancho, conta aquela história do curativo. Eu tirei dessa apresentação a história do curativo, porque não era uma cianobactéria terrestre, mas é uma coisa super interessante. É um novo uso, né? Porque a gente sempre pensa na bioatividade no fármaco,
Mas existem outros potenciais medicinais das cianobactérias, e um deles é justamente sobre o efeito healing, né? Como é que eu vou traduzir isso? Efeito de curador, né? O potencial de curar feridas das cianobactérias. O que acontece? Quem tem diabetes ou conhece pessoas que têm diabetes sabe da dificuldade que pessoas que portam diabetes têm em cicatrização, né? Principalmente de membros inferiores, nos pés e nas pernas. E aí, esses pesquisadores descobriram que as cianobactérias podem auxiliar na cicatrização dessas feridas, né? De que forma? Um dos principais motivos por que essa cicatrização é dificultada é justamente porque são regiões que têm hipóxia, ou pouca quantidade de oxigênio. E aí eles desenvolveram um emplasto, né? Um curativo mesmo, que tem cianobactéria ali. Então eles cultivaram, é uma cianobactéria que não produz toxinas, e eles colocam isso sobre a ferida. E aí as cianobactérias agem diretamente ali, produzindo e liberando oxigênio, certo? Você tem que colocar, fazer um banho de luz e tudo mais, eles descrevem toda uma metodologia, e eles fizeram isso em camundongos, e os resultados foram muito promissores. Então, isso é um efeito medicinal, né, das cianobactérias que tem sido desenvolvido. Isso foi um trabalho publicado na Science, agora, bem, Science ou Nature, eu sempre confundo, não sei, e em 2019. Muito interessante. É um efeito das cianobactérias aí, mais uma utilização. Então, a cianobactéria dá para fazer muita coisa com cianobactéria. Tem um potencial realmente muito grande. A outra pergunta é se você pode usar as cianobactérias, assim como se usam as algas, para os ensaios ecotoxicológicos. Então, eu li essa pergunta, não tem como, porque cianobactéria é bactéria e as algas são eucariotos. Então, os mecanismos de ação e as funções fisiológicas são diferenciados, certo? Então, os efeitos que você vê nas algas não é exatamente... o efeito pode ser o mesmo, mas a rota metabólica, a forma de ação, pode até ser o mesmo. A forma de ação é diferente. Então, as cianobactérias podem ser modelos para procariotos. Ecotoxicologia em bactérias, por exemplo. Mas não respondem como as algas. Agora a pergunta para o Kleber, né? Se o zoo, ele consome essas cianobactérias que está lá na Amazônia? Então, não foi feito assim um estudo para provar, né? A gente fez um experimento mostrando que consome. Mas pelos organismos zooplanctônicos que se envolvem, os grupos zooplanctônicos que se desenvolvem no momento das florações, na literatura já mostra que são grupos capazes de consumir cianobactérias. Então, acreditamos que sim, eles consomem as cianobactérias. É por isso que a densidade desses organismos que têm essa habilidade, que podem ser consumidores, também aumenta. Então, tudo leva a crer que sim, eles consomem, né? E não só consomem, como alguns zooplâncton, na hora de consumir, acabam quebrando as cianobactérias, né? Como a gente viu algumas imagens, tanto foto como acho que eu mostrei, às vezes as cianobactérias são filamentosas e são muito compridas, e o zooplâncton não consegue comer. Mas tem alguns aparatos de alguns organismos zooplânctônicos que acabam quebrando esses pedaços grandes em pedaços menores e habilita outros zooplâncton que não teriam capacidade de se alimentar delas a também virem consumi-las. Então, a gente acredita, sim, que na Amazônia acontece essa alimentação dos zooplânctons com cianobactérias. Tem uma outra pergunta. Se as águas esverdeadas, elas são por processos naturais? Sim, como eu falei, na Amazônia, nas várzeas, a água verde é um processo natural. Tanto que eu fiz questão de citar o Watson, porque lá no século passado, né, nos anos 1800, ele já tinha visto essas águas verdes na Amazônia. Não tem como provar que eram florações de cianobactéria, que deveria ter feito coleta na época. Mas, devido à dinâmica que a gente tem até hoje e a densidade populacional, sim, as águas verdes lá, muito provavelmente, quase sempre vão estar relacionadas à floração de cianobactérias. A Bárbara fez uma pergunta aqui, se as espécies dominantes de ciano na várzea diferem das dominantes nos reservatórios da região. Eu não sei responder sobre os reservatórios da região, até porque
se não me engano, acho que só em Manaus tem problema, tem reservatório, tem problemas de cianobactérias, mas acabam sendo as mesmas que tem no Rio Negro, né, segundo o pessoal lá do INPA. Ali no Pará, que foi onde eu fiquei mais tempo, em Curuai, eu não sei dizer. Eu acredito que, muito provavelmente, sim, porque devido ao processo de dispersão ser não só pela água, mas também por animais que vão lá e caem, se os reservatórios forem expostos, acabam levando a cianobactéria do ambiente natural para os reservatórios. Tem uma pergunta da Leandra, se essas florações na Amazônia se intensificam muito, como poderia reduzir a população delas nesses locais? Essa é uma pergunta muito boa e também muito difícil de responder, né? Eu tendo a acreditar que nós não temos como reduzir a população delas nesses locais. O que é possível fazer é a gente adotar medidas, principalmente na parte do poder público, para impedir que os impactos antrópicos intensifiquem essas florações e acabem por tornar elas um problema de saúde pública, né? Não há estudos, por exemplo, em Curuai, que relacione o aumento de casos, por exemplo, de diarreia ou de outras patologias que são características clássicas de intoxicação por cianotoxina com eventos de floração de cianobactérias. Falta ainda esse tipo de estudo, né? Mas a gente sabe que sim, que acontece. Pelas vezes que nós fomos lá, nós estávamos com uma equipe multidisciplinar, então tinha uma equipe de pessoas voltadas mais para a parte de sociologia e de antropologia também, que iam nas vilas, que conversavam com as pessoas, e mesmo que não fosse o foco do nosso trabalho, eles traziam alguns relatos de que havia períodos em que a disenteria, diarreia era mais comum na população. Então, já é um indício para a gente de que há um problema aí causado já por essas cianobactérias. Então, o que a gente pode fazer, reduzir, eu acho muito difícil, mas impedir que piore, isso é possível. Agora tem hora que dá um delay. Eu li a pergunta. Juliana. Tem uma pergunta da Elaine Jacob aqui, que ela pergunta como o sequenciamento ainda há espaço para os taxonomistas? Para o Watson. Sim, Elaine, ainda há muito espaço para os taxonomistas. Eu sempre gosto de priorizar isso e falar sobre isso, porque o que acontece? Existe muitas espécies que foram baseadas na morfologia. E um dos requisitos para a gente conseguir fazer o sequenciamento ainda, e acessar toda a exposição biotecnológica é o isolamento em cultivo, que é totalmente feito com base na morfologia e identificação morfológica. Então, a gente precisa saber caracterizar bem os organismos que a gente está trabalhando, para que seja feita a correta identificação desses organismos e, então, o sequenciamento e a caracterização filogenética e tudo isso. Então, assim, há espaço para os taxonomistas. Eu acho que isso, a gente está no processo de transição, então, de métodos de análise, eu acho que é isso. Há uma transição de métodos, mas os métodos moleculares, eles ainda não estão acessíveis como deveriam estar, para que tudo fosse por métodos moleculares. Eu acho que isso pode ser o futuro, mas é um futuro ainda distante. Então, os taxonomistas, eles têm, sim, super importância, porque para ajustar, uma metodologia para outra, e também porque muitos dos trabalhos, eles ainda são baseados, no olhar do taxonomista, na identificação morfológica, principalmente trabalhos ecológicos, que foi o que Juliano perguntou, né? É isso, Ina? Tá me ouvindo? Ina?
É a pergunta do Juliano, como se identifica. Aí o Kleber também pode ajudar um pouco, né? Porque a gente conta tudo no microscópio invertido, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tá. Então, a identificação nos trabalhos de espécies morfologicamente idênticas não tem como, né? Elas são morfologicamente idênticas, você não consegue diferenciá-las com a ferramenta morfologia. O que você pode fazer é tentar utilizar outros critérios. Algumas são morfologicamente idênticas, mas o ambiente difere bastante, a distribuição geográfica difere, então você utilizar esses recursos, né, saber de onde vem o material é super importante, onde foi coletado, o tipo de ambiente onde esse material foi coletado, isso pode ajudar. Se não, você tem que adotar ou o SP ou o CF, né, e justificar. Para os trabalhos de consultoria ambiental, e também tem que saber a relevância dessa precisão taxonômica para o trabalho. Em alguns trabalhos, por exemplo, se é uma espécie tóxica, está produzindo toxinas, tem floração, a identificação específica, né, da espécie é muito importante, porque a produção de toxinas pode ser espécie dependente. Mas se for um trabalho de levantamento geral para se conhecer a diversidade, é importante você ter o registro daquele organismo, certo? E aí, às vezes, não é tão importante você ter a espécie, a não ser que seja uma espécie ameaçada, que é muito difícil para microalgas, né? Nós não temos espécies de microalgas ameaçadas nem nada disso. Então, você tendo um registro, isso que é importante. Mas, de fato, né, se é uma espécie crítica, que só se diferencia pela morfologia e não tem diferença, não tem como utilizar isso. Tem uma pergunta do André Carvalho, que fala que no Distrito Federal, no Lago Paranoá, existem estudos correlacionados à presença de cianófagos no controle das florações. Aí ele pergunta se existe algum cianófago descrito para a região amazônica. Olha, eu acho que eu saiba, não. Mas aí ainda pode até falar, ajudar aí se ela souber. Que eu saiba, não. A Amazônia ela é tão extensa, que a gente ainda está assim, nos meandros iniciais. Né? Eu acho que assim, estudos voltados para biotecnologia ambiental, como é o caso da pergunta do André, eu acho que não me recordo de ter feito. Né? De ter alguém feito. Né? Nunca vi nada a esse respeito. O Sérgio está perguntando se há outras espécies de cianobactéria de grande potencial no mercado de biotecnologia, além de Arthrospira platense. Se sim, qual e se ocorrem no Brasil? A Arthrospira platensis, que é a espirulina comercial, né? Então, o nome científico da espécie, na verdade, são duas principais espécies de Arthrospira, que é a platensis e a máxima, ou máxima, que são as espécies utilizadas comercialmente como espirulina. Sim, existem. Né? Uma delas é o Nostoc, o gênero Nostoc. Então, nós temos o Nostoc flageliforme e o Nostoc comune, são duas espécies que também têm grande potencial biotecnológico, e são espécies comestíveis, quer dizer, são espécies comidas. Né? Então, as culturas andinas, nesse livro que o Bicudo te indicou, provavelmente era um livro que dava receitas com espécies de Nostoc. Por quê? Porque o Nostoc, ele cresce muito em ambiente sobre o solo. Então, eles formam umas bolinhas assim, de mais ou menos 1 centímetro, até 1 centímetro aí de diâmetro, e é consumido. Também muito rico em proteínas e etc. E a mucilagem do Nostoc tem sido utilizada como substância umectante, então hidratante na indústria de cosméticos. E o Nostoc apresenta muito, assim, se você procurar bioativos Nostoc, você vai encontrar uma série de compostos bioativos de Nostoc. Mas, de fato, a Arthrospira platensis é a espécie, de longe, mais utilizada para diversos fins biotecnológicos. Muitos. Porque ela foi otimizada, ela é uma espécie, é uma cepa que foi otimizada, então o crescimento dela foi otimizado. Os cultivos de Arthrospira platensis, eles são feitos a céu aberto e em bioreatores gigantescos. Então, tudo isso demanda tempo de otimização de cepa, certo? E tem a questão também dessa cepa, naturalmente, em alguns ambientes, ela tem uma
caiu. Uma vantagem. Voltou? Voltou ainda? Deu uma piscada para mim aqui. Para mim também, acho que voltou. Certo. Então, é muito interessante, só rapidamente falando a história um pouco da Arthrospira, ela é uma cianobactéria que já era consumida pelos astecas, certo? Então, tem relatos de que os astecas consumiam a Arthrospira e ela é consumida por povos africanos que estão ali em torno do Lago Chad, que é um lago que tem um pH super alto. Então, a Arthrospira, ela tem florações naturais ali, eles pegam essas florações, constroem como se fossem poças de terra, colocam as florações ali, essa floração seca, cria uma crosta, e isso é vendido, né, e comercializado, e eles fazem sopas, consomem in natura, né, essa massa, essa biomassa de cianobactéria, que é a Arthrospira platense. Então, a Arthrospira platense, ela vem sendo estudada há muito tempo, ela é a espécie mais utilizada, mas existem sim outras, né, e eu destaco o gênero Nostoc, e também, que é terrestre, e também a Fanisômeno, que também tem bastante trabalhos envolvendo a Fanisômeno. Os dois gêneros ocorrem no Brasil, tanto o Nostoc como a Fanisômeno ocorrem no Brasil. A Arthrospira também ocorre no Brasil, tá? No Pantanal existem florações extensas de Arthrospira platensis, nas lagoas da Inhecolândia, nas lagoas salinas da Inhecolândia. Eu acho que por agora ficaram as perguntas, não tem mais nenhuma pergunta, acho que respondi a todos, vi todas as observações. Eu gostaria de encerrar essa apresentação, agradecendo muito a vocês dois pelo carinho, pela atenção. Semana que vem a gente tem a live sobre biodiesel e o uso de microalgas ou cianobactérias e também produção de alimentos, mas aí eu já não sei que tipo de alimento que a pessoa vai falar, se é ração, porque ela inclui muita ração para animal, etc., ou se é alimento humano, que ela ainda não me deu um retorno, mas são duas pessoas, um da UFG, que é o Emmanuel, e o outro da Federal, Fundação do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que vai falar sobre essa parte alimentar. Quero agradecer a todos, encerrando aqui, agradecer principalmente a Samara pela atenção, pela delicadeza, tá? E nós estamos encerrando por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Ina. Obrigado, Cléber. Nada. Obrigado a todos. Tchau, tchau.